Seja muito bem-vindo à iTrinity, nós estamos muito felizes que você está aqui. E eu quero te convidar nesse momento a você juntar-se a nós em adoração e cantar junto com a gente essas músicas que falam de Deus, falam de Jesus e exaltam o nome dele. Amém? Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte, o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte, o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Espírito, Espírito Santo,
manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar. És bem-vindo, Senhor. Cante, Espírito Santo. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, vem manifestar tua glória hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar. És bem-vindo aqui, oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo nesse lugar. Vem habitar, Espírito Santo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar, Espírito lindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem habitar.
Não só como a gente está cantando que o Espírito Santo é bem-vindo aqui, onde a gente está, mas que Ele também seja bem-vindo na tua casa, no teu lar, na tua vida. É muito importante a gente começar o nosso dia já reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente sabe que quando o nosso Senhor Jesus foi levado aos céus, Ele disse que deixaria o Consolador conosco. E é o selo que nós temos. Espírito maravilhoso, Espírito Santo, Espírito lindo. Nunca perca essa oportunidade de convidar a Trindade maravilhosa na tua casa. E que você possa entender que Deus habita no meio dos louvores. E é isso que Ele quer. Amém? Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Sou pelo amor que tens por mim, Senhor, mesmo sem merecer amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio como pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Canta assim com a gente, ó. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome
exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Acima de todos, acima de tudo. Jesus, acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Acima de todos, acima de tudo. Princípios fundamentais para vivermos uma família funcional. Quando a gente fala em qualquer princípio que a gente entende que é bíblico e que é eterno, nós temos que voltar para o início das coisas. A gente tem que voltar para a gênese das coisas. A gente tem que voltar para Gênesis. O primeiro livro da Bíblia vai mostrar para a gente a respeito da formação da família. E eu quero a sua atenção nesse sentido, porque por mais que você diga, eu já conheço todos esses princípios, etc., algumas coisas que eu quero falar hoje, talvez, ou você não conheça, ou já esqueceu, ou talvez seja algo que Deus queira falar com você agora. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é a verdade, alcance o nosso coração e enche o nosso coração de vigor, de força para podermos viver os Teus princípios, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18 até o 25. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem.
É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Algo incrível aqui nesse texto é que a família é uma iniciativa divina. Foi Deus quem olhou e viu uma situação. Qual era a situação? O homem está sozinho. E ele diz, não é bom o homem ficar sozinho. Ele não tem uma ajudadora, ele não tem uma metade dele, não é? Ele não tem a complementação dele, ele está sozinho, ele não pode ficar sozinho. Então quem viu a necessidade foi Deus, não foi Adão que chegou e disse alguma coisa para Deus. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, não entendemos as coisas completamente. Deus entende. Nós não sabemos das coisas completamente, Deus sabe. Né? Adão nem sabia o que significaria ter uma mulher ou coisa parecida e nem como que ela apareceria, mas Deus sabe todas as coisas. Então a primeira coisa é que Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Nessa tradução diz isso. Então na situação do homem, Deus teve a decisão de formar uma família. Você se lembra, na leitura do nosso texto, que Adão deu nome a todos os animais. E o nome que ele deu, ficou. Ele deu nome às aves e aos animais selvagens e domésticos. É interessante essa questão. Por quê? Porque dar nome é algo extremamente importante, porque quem dá o nome tem autoridade sobre. Numa outra mensagem, nós vamos ver a respeito de mandatos de Deus. E quando a gente falar sobre esses mandatos, você vai descobrir por que essa maneira que Deus permitiu que Adão desse nome aos animais. Mas, ao mesmo tempo, o nome é importante, as palavras são importantes. Nós vivemos num mundo, infelizmente, em que as pessoas não dão mais valor para as palavras. Elas falam as coisas, misturam significado e as pessoas não entendem exatamente o que está acontecendo. Mas as palavras são muito importantes. E para nós, né, brasileiros, fala portuguesa, para nós é difícil. Através da Bíblia, das versões que nós temos, é difícil a gente compreender significados que estão ocultos, porque são significados numa língua que a gente não domina, que é o hebraico. Okay? E por isso que a gente fica com certa dificuldade para compreender, às vezes, alguns textos. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 26, que nós lemos, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ok? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Né? Então, esse texto, claro, a gente não leu hoje, né, mas a gente conhece o texto, Gênesis 1, 26, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. A palavra hebraica ali é Adam. Adam. Que quer dizer literalmente humano. Então, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, não quer dizer que o homem masculino é que tem a imagem de Deus e a mulher não. Façamos o ser humano à nossa imagem. Adão tem a ver com algo muito mais amplo do que apenas o nome. A gente chama Adão, né? A gente chama o primeiro homem de Adão, a primeira mulher de Eva. Não tem problema, não tem erro nenhum. No entanto, a palavra hebraica tem um significado muito mais profundo, que é o significado de ser humano. Porque senão alguém pode ler e dizer, ai que interessante, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, só o homem tem a imagem de Deus? Não, não é correto falar isso. Então pensa nisso, Gênesis 1, 26, onde aparece a palavra homem, é a palavra Adam. No verso seguinte, Gênesis 1, 27, diz assim, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então dá sentido do ser humano. Agora, essa palavra homem que aparece aí é o hebraico zakar, que quer dizer macho. Macho. E mulher que aparece aqui é do hebraico nekebá, ou nakebá, que quer dizer fêmea.
Então é interessante, façamos o ser humano a nossa imagem, e aí Deus fez o ser humano a sua imagem, a sua semelhança, e ele fez macho e fez fêmea. Nós não precisamos ficar brigando por causa disso, no sentido do que está acontecendo hoje, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas a ideia bíblica que está escrita aqui é: façamos o ser humano e fizemos o ser humano. É o que Deus está dizendo. E que ser humano ele fez? O macho e a fêmea. A resposta do homem, naquele texto primeiro que a gente leu, então disse o homem, agora sim, essa é carne da minha carne, né? Quando Deus, naquele segundo relato, tem o primeiro relato que é geral, no capítulo 1, e tem um segundo relato mais detalhado no capítulo 2. Então, quando Deus diz, façamos o ser humano, e ele fez, então, o macho e a fêmea, né? Resumidamente nessa declaração, já no capítulo 2 diz, então o homem, Deus viu que o homem não podia ficar sozinho, Deus pôs o homem para dormir, tirou uma costela, não é? Colocou carne no lugar, pegou essa costela, transformou nesse ser humano fêmea, né? Nessa fêmea, e trouxe para o homem. Então quando o homem vê a mulher, ele diz assim, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Veja que em português é tudo a mesma palavra. No entanto, aqui, quando ele diz ela será chamada de mulher, ele está dizendo ela será chamada Isha, porque ela foi tirada do Ish. Então o homem, na palavra hebraica aqui também, é o homem masculino e ao mesmo tempo, aqui a gente vê algo muito bonito que a gente tem na língua hebraica, que é o seguinte, você tem uma palavra na língua hebraica, depois quando você acrescenta, às vezes, prefixos ou sufixos, ele vai dando outros significados. Você tem o homem, Ish, e você tem a mulher, Isha. É a complementação. Aqui você tem da onde ela veio. Veio do homem. Isso mostra a interação nessa criação. A interação entre o homem e a mulher. Então veja que não é simplesmente Adão está sozinho, está aqui uma mulher, que legal, eu vou então ter relações com ela, ela vai dar filhos. Não é assim. A formação da família é uma formação integrada. O homem veio de onde? Veio de Deus direto. Deus o criou. Deus o formou. E a mulher veio do homem. Essa integração vai mostrar para a gente um pouco mais para frente porque as funções são diferentes. Então vamos guardar isso até aqui. Um terceiro aspecto é que a família estabelecida e a ordem dos acontecimentos ela é extremamente importante. Então eu tenho uma família, eu tenho a ordem como elas acontecem e eu tenho que compreender que nesta ordem das coisas existe sabedoria e existem princípios eternos. Ordem do quê, pastor? O que você está falando? Você se lembra lá em em Gênesis 2, 25, quando a gente leu, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une para se unir à sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Esse verso, ele mostra para a gente 3 estágios que devem ser absolutamente obedecidos para que a gente tenha uma família funcional. Então o primeiro verbo aqui é, e por isso que o homem deixa o pai e a mãe. É por isso que ele deixa o pai e a mãe. Ora, para um jovem, para um homem sair de casa, deixar o pai e a mãe, ele precisa ter independência. Ele precisa ter o sustento dele, ele precisa ter maturidade emocional. E ele precisa considerar que essa decisão ela tem consequências. Ou seja, eu estou saindo de casa, eu vou formar uma família e essa família tem consequências. Eu já não sou mais sozinho, eu não tenho mais um coração solteiro, eu já não estou debaixo mais do teto dos meus pais, eu não estou em dependência dos meus pais e assim por diante. Por quê? Porque tem gente que sai de casa, entre aspas, mas não deixa a dependência da família de onde veio. E isso é um problema muito sério, por isso que a gente tem muito casamento infantil.
né? Tanto o menino quanto a menina são infantis. Eles não conseguem formar uma família. Por que não conseguem formar uma família? Porque estão vivendo ainda em dependência dos seus pais. Então, o primeiro verbo aqui é ele deixa. É por isso que o homem deixa o pai e a mãe. Ele sai de casa. O segundo verbo aqui, ele se une à sua mulher. No hebraico, essa palavra é uma palavra que dá uma ideia de cola, de fusão. Ele vai se unir a essa mulher e, consequentemente, isso se torna um compromisso, uma decisão que faz com que todos os votos declarados precisam ser cumpridos. Por quê? Porque eu estou colando uma pessoa a outra. Se você pegar um pedaço de papel e passar cola e colar um outro pedaço de papel, o que vai acontecer se você quiser descolar? Esse é o problema. Não vai dar. Vai sair um pedaço de um papel no outro papel. Isso acontece também quando a gente não entende a importância da família, a importância do casamento, porque a família ela começa com o macho e a fêmea se unindo, né, colando nesses compromissos e nesses votos realizados, e quando eles se colam, eles se fundem, não devem mais soltar. Porque se solta, o que vai acontecer? Nós vamos ter um pedaço de um num, outro pedaço do... É isso que acontece com as famílias que vão se divorciando, se arrebentando, se separando. Você vai levando experiências ruins para a sua vida, você vai acumulando pedaços da outra pessoa em você. Né? Metaforicamente falando, é isso que acontece. Então, primeiro, deixa o homem, o pai e a mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam o quê? Uma só carne. Aqui é um relacionamento sexual. Aqui é toda a intimidade que só os casados devem ter. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Qualquer filme que você assistir, como é que começa? Começa pelo 3. Primeiro vai para a cama para depois ficar um tempo juntos, para depois o cara ajoelha e faz pedido de casamento. Isso que Hollywood trouxe para a gente, né? E não é só de Hollywood, mas isso que Hollywood traz para a gente nos filmes, é exatamente a inversão do texto bíblico. Que é isso que eles fazem. Eles vão para a cama, aí ficam um tempo juntos, aí às vezes até moram juntos, aí depois o rapaz ajoelha e diz, você quer casar comigo? E a menina fica surpresa. Nossa, olha, ele quer casar comigo, mas eles já estão casados. Já se fundiram, já têm intimidade. Não, mas não casou ainda. Quer dizer, é uma coisa ridícula o que esse pessoal faz, absolutamente ridículo. Então, qual é o princípio bíblico aqui? O princípio bíblico é, primeiro você tem que ter independência, maturidade emocional, saber que as consequências que você vai ter, não é, por conta de sair da casa dos seus pais é extremamente importante. E você tem que avaliar isso. Então, eu deixo meu pai e minha mãe, me uno à minha mulher no sentido de votos, de compromisso, de aliança. Aqui é um princípio de aliança. Um princípio de aliança, né? Porque a Bíblia é um livro de alianças. E você tem essas alianças desde o Gênesis. Então, esse unir-se à sua mulher, depois os dois se tornam uma só carne, é exatamente o que o princípio bíblico ensina para a gente, que é o funcional, o correto, o princípio prático, claro, absolutamente bíblico que precisa acontecer. Nossa, pastor, você ainda acha que o sexo é só no casamento? Gente, não é questão de eu achar ou deixar de achar. Aqui não tem a minha opinião, aqui tem o texto bíblico. Se a gente obedece à palavra de Deus, a gente obtém equilíbrio, saúde, a gente obtém uma funcionalidade na família que é maravilhosa. Se a gente desobedece, a gente queima etapas e a gente vai quebrando princípios. E toda vez que você quebra princípios, você fragiliza essa possibilidade da edificação de um lar, da edificação de uma casa para a glória de Deus. Okay? Então, não é que os crentes estão preocupados se vai para a cama, se não vai para a cama. Isso é um pensamento absolutamente superficial. Não é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado em obedecer a Deus. Porque quando você obedece a Deus, você segue as regras, tudo dá certo. Quando eu morei no Canadá, tem uma empresa no Canadá muito interessante de venda de móveis, etc, etc. E faça você mesmo, tá certo? Você vai lá, compra tudo desmontado,
dá um jeito de enfiar tudo, chuchar tudo dentro do seu carro, leva para casa, né? Transporta e aquele monte de caixas, etc. E você fica olhando e dizendo, e agora, como é que eu faço? E eles então criaram um manual. O manual dessa empresa é o melhor que eu já vi em qualquer compra que eu já fiz de móvel, ou de cadeira, ou de mesa, que a gente tem que montar em casa. É o melhor. Ele é absolutamente detalhado e ele é perfeito. Se ele diz que é esse parafuso nesse lugar, porque aqui tem 2 buraquinhos e é no primeiro de baixo que você tem que colocar, é assim que funciona. É muito legal esse manual. Acontece que tem gente que não gosta de ler manual. Talvez você seja uma dessas pessoas, não gosta de ler manual. Mas você olha e diz, já entendi, isso daqui é simples, gente. É uma madeira aqui, outra madeira aqui, um fundo aqui, não sei o quê. Eu vou lá e vou fazendo. E o que geralmente acontece é que essas pessoas ou falta parafuso, ou sobra parafuso, ou fica torto, ou eles não percebem que a ordem das coisas é importante. Por quê? Porque depois que você põe esse parafuso, ou une essas partes aqui, depois não tem mais acesso. Então, se você une a outra parte primeiro, você não consegue unir essa outra. E assim por diante, uma coisa simples que você conhece, certo? Então, para que serve o manual? Para evitar retrabalho, para evitar que eu tenha que desmontar tudo, ou para evitar que aquela peça fique fora dos padrões, que ela fique desequilibrada, evitar que ela fique uma peça mal construída ou mal montada. A Bíblia é o manual de Deus para nós. Se você segue exatamente como tem que ser, na ordem em que as coisas estão, o que você obtém? Você obtém equilíbrio, perfeição nesse relacionamento e uma vida muito mais saudável. Então pense nisso. Não é uma questão de, a Bíblia... Tem gente que fala assim, a Bíblia, nossa, tem gente ainda que segue esse livro, é um livro antigo, imagina. Quem falou para você, em primeiro lugar, que ser antigo significa que não serve? Quem falou? Né? Segundo, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, não existe outro livro igual. Terceiro, não existe nenhum livro, preste atenção que eu vou lhe dizer, não existe nenhum livro no mundo que tem uma quantidade tão grande de manuscritos que deem sustentação àquelas verdades. Não existe. Agora, quem tem vivido assim tem experimentado o melhor de Deus. Quem desobedece tem experimentado a pior de todas as relações e familiares e assim por diante. Então siga os princípios estabelecidos nas Escrituras do jeito que eles estão colocados. Tá certo? Vai essa dica aqui para todo mundo. Ora, família não é só o casal, a família também ela cresce a partir do casal, né, que eles têm filhos. Ok? Agora, como fica a relação desses filhos com os seus pais? Então eu quero pegar um assunto aqui, e fazer uma pergunta para você. Você se lembra daquele texto da Bíblia que diz que a gente deve honrar o pai e a mãe? E você se lembra também que tem um outro texto que diz que a gente deve obedecer o pai e a mãe. Eu vou ler esses dois textos para você. Deuteronômio 5,16 diz assim, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor o teu Deus te dá. Isso lá em Deuteronômio 5,16. Né? Isso é repetido em outros lugares. Colossenses 3,20, no Novo Testamento, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então aqui tem uma pergunta interessante, para você que é jovem, para você que tem filhos jovens, tem uma pergunta interessante. Honra e obediência, como que isso se integra e como que a gente deve viver como solteiro e como casado? Por exemplo, o casado deve honra, o casado deve obediência, o solteiro deve honra, o solteiro deve obediência. Como é que funciona isso? Então, o princípio aqui importante de sabedoria de Deus é o seguinte: honra é quando você tem um respeito, quando você considera como pessoas de autoridade. Né? Eu honro ao presidente, eu honro ao rei, como diz a Bíblia, por exemplo. Eu honro alguém que está sobre a sociedade, sobre mim, tá certo? Eu honro o meu professor, eu honro... Honra é um respeito à autoridade estabelecida.
Então eu devo honra aos meus pais? Sim, claro, óbvio. E obediência? Quando eu sou solteiro, eu devo obediência. Mas quando eu me caso, eu não devo mais obediência aos meus pais, porque agora eu me tornei uma nova família. E essa nova família entra numa nova relação com Deus. Eu vou explicar isso. Então, a regra é assim: solteiros, honra e obediência juntos. Casados, honra. Então, a honra é para sempre. Eu honro os meus pais para sempre. Eu nunca deixo de honrar os meus pais, mas a obediência é quando eu estou sob eles, quando eu sou solteiro, eu estou debaixo da autoridade dos meus pais. E quando eu me caso, eu passo a ter agora uma responsabilidade direta com Deus. Ok? Então, honra e obediência servem para o solteiro, honra para os casados. Pense nisso, nunca esqueça disso. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse casal, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Então, a grande questão é a seguinte, pensa comigo aqui. Se Deus tem autoridade sobre Cristo, se Deus é o Deus Pai e Cristo é a segunda pessoa da Trindade, é Deus, como é que fica a submissão de Jesus ao Pai, se são a mesma pessoa? Isso significa que Deus é Deus, só tem um Deus, tá certo? Que se manifesta em três pessoas, mas é um só Deus. Mas na expressão dessa manifestação, diz que o Filho deve obediência ao Pai. Mas se o Pai e o Filho são iguais, Jesus disse, eu e o Pai somos um, eu tenho que segurar aí com uma reflexão. Segunda verdade é que o marido está sobre a mulher, ou seja, que as mulheres, né, o marido tem autoridade sobre a esposa, o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Deus tem autoridade sobre Cristo. Ora, mas homem e mulher, a gente já viu isso lá em Gênesis, foram criados iguais perante Deus. Então, como que essa função, essa autoridade, ela acontece? Está aí a palavra que eu utilizei, função. Então, a função de Jesus é diferente da função do Deus Pai, mas eles são a mesma pessoa. Mas em termos de função, ele está submisso à autoridade do Pai. Da mesma maneira como homem e mulher são iguais perante Deus, mas as funções são diferentes. E é aqui que a coisa está pegando. Por que é que as famílias estão disfuncionais? Porque ninguém sabe qual é a função de um e qual é a função do outro. Ou porque as pessoas querem quebrar a possibilidade de achar que o homem é mais importante. O homem não é mais importante. Escreva o que eu estou falando. O homem não é mais importante. O homem tem uma função distinta da mulher, cuja função lhe dá autoridade sobre a esposa. A autoridade não é autoritarismo, a autoridade é, da mesma maneira que eu falei sobre honra, né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher deve honrar o marido. Por quê? Porque é o respeito à autoridade constituída. Por quem? Por Deus. Então, naquele texto que a gente leu em 1 Coríntios, diz assim, o pai exerce autoridade sobre o Filho, quer dizer, Deus Pai, sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo exerce autoridade sobre o marido e o marido exerce autoridade sobre a esposa. Agora, o pai e o filho são um, marido e mulher são um. Então, onde é que está aqui o nível de autoridade que faz a diferença? É a submissão desse homem a Cristo. Então, quem está submisso a Cristo na família é o homem, não a mulher. A mulher está submissa ao marido. Você vai dizer assim, eu não acredito nisso. Você não acredita nisso, eu vou explicar por quê. Porque durante os anos todos, em que houve toda uma pregação feminista, dizendo que os homens não podem não podem mandar nas mulheres. Não estamos falando em mandar. Exercer autoridade não é mandar. Exercer autoridade, eu posso ter uma autoridade democrática. O que é autoridade democrática? É uma autoridade sugestiva, não é uma autoridade diretiva. Uma autoridade diretiva diz, faça isso. A autoridade sugestiva diz, como que nós vamos fazer isso? No casamento funciona isso, funciona como vamos trabalhar isso. No entanto, a palavra final
para submeter-se a Cristo. Vem do homem. Então as mulheres precisam compreender isso. No Antigo Testamento, por exemplo, dizia assim, se uma mulher fizer um voto e o marido disser, você não deve fazer esse voto, ela está livre desse voto. Por quê? Porque a responsabilidade cai tudo na cabeça do homem. As mulheres deveriam agradecer a Deus por esse princípio, porque tira da mulher não a responsabilidade diante de Deus como cristã. Não, isso é outra coisa. Eu estou falando do casal. Eu não estou falando do relacionamento espiritual com Deus. No relacionamento espiritual com Deus, todos somos iguais. E todos devemos submissão ao Senhor, todos igualmente. Marido, mulher, solteiro, casado, filho, vô, vó, não importa. Agora, no casamento, no relacionamento casal, é preciso que se entenda que Deus deu ao homem essa autoridade. Por outro lado, é do homem que Deus cobra essa autoridade, e não da mulher. Então, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, não está dizendo que a mulher é menor, não está dizendo que a mulher deve ser um capacho na mão do homem ou nos pés do homem. Não é essa a ideia. A ideia é que, estando em submissão, a mulher reconhece que o homem vai prestar contas desse relacionamento para com Deus. E que ela precisa ajudar que esse relacionamento seja tão bonito para que ela coopere para que ele não seja disciplinado pelo Senhor. Está complicado isso ou não? Eu só quero que você entenda uma coisa. Princípios de Deus são princípios eternos. E princípios eternos merecem de cada um de nós a atenção, a reflexão, a atenção e a obediência. Né? E aí a gente vai ter uma família muito melhor. Mas eu quero continuar nesse assunto. Por hoje, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que os casais obedeçam a Tua palavra e vivam em função das Escrituras, para que sejam felizes e façam seus filhos serem filhos abençoados, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Continue sempre conosco, itrinity.tv.br. E você tem não só os cultos aos domingos, mas você tem o Palavra Empreendedora durante a semana. Você tem, na quinta-feira, nós temos cultos em inglês, para você que está aprendendo ou para você que fala inglês. E nós vamos chegar logo, fique ligado, que logo nós vamos ter, ou talvez até quando você estiver ouvindo essa mensagem, a gente já tenha colocado no ar um dia de estudos das Escrituras com profundidade. Tá? Não só a partir de mim, mas a partir de estudiosos das Escrituras Sagradas e das línguas originais. Que Deus abençoe você, fique sempre conosco e que a paz do Senhor encha o seu coração para a glória de Deus. Amém. Se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a Ti meu coração.